Dor nas costas. Se o cachorro mordeu o passaporte. Recebeu muitas mensagens disso. Todo dia alguém te pergunta. Eu já recebi essa pergunta no Instagram e também era uma dúvida minha antes de vir para Irlanda, que é a questão... Ai, Eduardo! Você me desconcentra, sai daí! Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o meu Stamp4, a minha experiência com esse visto. Vou falar para vocês que visto é esse, porque eu optei vir para aplicar o Stamp4 e não vir como estudante, o que a gente teve que falar na imigração, os documentos que a gente teve que reunir para fazer esse pedido e quanto tempo demorou até obter o meu visto definitivo. E vamos lá, e lembrando que tudo que eu falar aqui é com base na minha experiência, então é apenas um relato para vocês verem como que aconteceu comigo e também porque eu tirei o visto em 2019, né? Pode ser que algo tenha mudado até o momento que você está vendo esse vídeo, mas na dúvida sempre consulte o site do governo, que o que tem de informação oficial é lá que você vai encontrar. E se vocês precisarem saber qual que é o site oficial, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você assistiu o meu vídeo de tipos de visto na Irlanda, eu falei para vocês que o Stamp4 é um visto de residência, né? Ele serve para várias situações, mas ele é mais conhecido para isso quando a pessoa é cônjuge ou companheiro de um cidadão europeu. Então ela tem esse visto que é um visto de residência, permite morar no país tranquilamente, permite você trabalhar full time, pode abrir uma empresa, pode sair do país e entrar novamente. Então é um visto que te dá basicamente os mesmos direitos de um cidadão europeu, e todo o período que você tem esse visto de Stamp4, ele é contado para um futuro pedido de cidadania irlandesa, diferentemente do Stamp2, que é o visto de estudante, mas tudo isso eu explico no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card, mas só para vocês saberem que esse visto é para os cônjuges ou companheiros, né, de cidadão europeu para poder morar aqui tranquilamente na Irlanda. Eu já recebi essa dúvida no Instagram e também era minha dúvida antes de vir para a Irlanda, se eu ia vir como estudante e depois eu aplicaria para o meu visto de Stamp4, que nesse período o Eduardo conseguiria um emprego, ou então se eu vinha como turista, esperava o tempo, né, sem trabalhar, sem fazer nada, e ficando aqui na Irlanda como turista, e depois já aplicava como Stamp4. E assim, vai depender do seu objetivo, né? Eu considerei as opções do seguinte: se você vem como estudante, você tem que comprar um curso, né, de inglês, fazer a comprovação dos 3.000 euros, e também você já pode começar a trabalhar, né, fazendo 20 horas. Então é um ponto positivo de vir como estudante. O ponto negativo é que você só pode trabalhar 20 horas, você tem que frequentar as aulas, né? Tem que fazer a comprovação desses 3.000 euros, igual eu disse. Tem que pagar o visto, que eu acho que é 300 euros que você tem que pagar, o visto de estudante. Então eu preferi vir como turista, ficar em casa, né? Sem trabalhar, fiquei só estudando. Foi um período que eu pensei assim, esse é o momento que eu tenho para estudar um pouco. E aí, assim que o Eduardo teve o emprego, eu já apliquei pro meu visto, e assim que eu obtive o visto provisório, eu já pude trabalhar full time. Então assim, nessa dúvida entre vir como estudante ou vir como turista e aplicar como Stamp4, eu prefiro a segunda opção. Muita gente vem com o visto de estudante, né, porque aí não fica, tem medo, né, de o que vai acontecer na imigração, então prefere vir com os documentos para comprovar que é estudante, e também já pode chegar estudando. Às vezes o nível de inglês é muito baixo, então é uma opção mesmo de chegar estudando inglês, mas eu preferi vir como turista. Na imigração a gente veio, né, com o passaporte europeu, com a passagem de volta, assim, a gente se precaveu, né, de tudo que podia, de tudo que a gente escutava falar. Basicamente o que você vai dizer na imigração é: estou aqui com o meu cônjuge, que é um cidadão europeu, vamos morar na Irlanda e eu vou aplicar para o visto de Stamp4. E foi exatamente isso que eu disse. Foi muito rápido na imigração, eu acho que não demorou mais do que 4 minutos. Ele só perguntou assim: que cidade vocês vão morar? A gente respondeu em Limerick. Ele pediu para eu tirar uma foto, meu passaporte
passaporte, ele carimbou 90 dias para um visto de turista e disse: você tem 90 dias para aplicar o seu Stamp 4. E foi super tranquilo na imigração. Assim, é sempre o medo, né? Essa parte da imigração. Mas assim, depois que você passa ali, que liberou o seu carimbo, né? O seu passaporte, é um alívio imenso, gente. Então foi super tranquilo. A gente só falou que a gente vinha morar e eu ia aplicar para o Stamp 4. Aí a gente também tinha dúvida se a gente ia passar na fila na imigração, na fila dos europeus ou na fila dos não europeus. E a gente preferiu que o Eduardo passasse comigo na fila de não europeu. Mas, gente, eu já escutei muito dizer que pode passar na fila do europeu tranquilo. Então, assim, a imigração é uma caixinha de surpresa. A gente fez da parte, assim, mais conservadora, mais medida possível. Então, ele foi comigo na fila do não europeu e a gente só mostrou passaporte e falou que vou aplicar para o visto de Stamp 4 e vou morar em Limerick. Foi só isso. Quando a gente chegou aqui em Limerick, a gente preferiu contratar uma assessoria para nos ajudar com a aplicação do visto do Stamp 4, porque a gente tinha muita insegurança com o inglês, a gente não sabia se ia estar fazendo tudo certo, né? Se ia deixar de juntar algum documento, mas assim, era nossa insegurança na época com o inglês. Hoje eu vejo assim que seria possível ter feito tudo sozinho, mas na época era o que a gente julgou necessário e foi assim que a gente fez. A assessoria foi 100 euros, a gente pagou 50 no começo e 50 quando saiu o visto, e também que a gente tinha tanta preocupação de que temos que conseguir emprego logo, a gente não pode fazer nada errado. Fazendo o visto com assessoria era uma garantia de que as coisas iam sair certo, ia ter o visto logo. Então na época a gente achou necessário, mas é simples assim o procedimento para obter o Stamp 4. Muito colega meu aqui de Limerick que fez tudo sozinho e deu tudo certo. E basicamente a assessoria, né, com a gente foi auxiliar no que a gente tinha que correr atrás e tudo a gente teve que correr atrás sozinho, né? A assessoria foi ajudando a gente a ver os documentos que a gente tinha que obter e auxiliou a gente com o preenchimento do formulário. E eu vou falar para vocês todos os documentos que a gente juntou para comprovar o pedido de Stamp 4. O visto do Stamp 4 você pode aplicar tanto por recursos próprios quanto por emprego da pessoa que tem a cidadania europeia. Só que assim, para aplicar por recursos próprios não existe um valor exato no site do governo dizendo o quanto que você teria que ter para comprovar que você tem meios suficientes, né, recursos financeiros para se sustentar aqui na Irlanda e também sustentar, né, o seu cônjuge, a sua família. Só que assim, como não tem, eu já escutei falar que tenha mais ou menos uma lógica assim, se para estudante é cobrado 3.000 euros, então que para um casal tenha no mínimo 6.000 euros numa conta bancária. Só que aí tem que ficar comprovando de tempos em tempos como que você tá fazendo os gastos, né, comprovantes, extratos do banco, quanto que ainda tá aí na sua conta. Então a gente preferiu aplicar por emprego. Então quando a gente chegou, a nossa principal meta era que o Eduardo conseguisse um emprego para que então tivesse o documento principal necessário para aplicar para o meu visto de Stamp 4. E assim, tudo deu certo, assim, ele conseguiu um emprego rápido. Já fiz um vídeo falando como que foi as nossas experiências de emprego, que com 10 dias ele já tinha um contrato, né, de trabalho. Então esse foi o nosso documento principal para aplicar para o meu visto de Stamp 4. E além do contrato de trabalho, tivemos que juntar o PPS do Eduardo. Para fazer o PPS, a gente foi aqui no órgão que chama Intrel, aqui no centro de Limerick, e falou que o Eduardo tinha que tirar o PPS porque queria morar aqui na Irlanda e também tirar uma carta de habilitação irlandesa. E para tirar a carta de habilitação, você tem que ter o PPS, então é um meio de obter o PPS, ou então você já tem que ter um contrato de trabalho para que esse empregador solicite o PPS. Tem até uns memes aí na internet dizendo que assim, né, eu preciso de um PPS, mas você precisa de um contrato de trabalho. Aí você vai procurar um emprego, aí o empregador fala assim, você já tem um PPS? Eu só contrato quem tem um PPS. Então aí você nunca tem, né? Você nunca consegue o emprego que não tem o PPS, não consegue o PPS que não tem o emprego. Falei certo? Me confundi, mas então deu para entender. Mas esse é um meio de conseguir obter o PPS, é dando nessa desculpa, essa informação de que você quer viver aqui, você quer tirar a carta de habilitação, você tem que ter o PPS. Então é um direito de um cidadão europeu ter esse documento, que é como se fosse um CPF, um documento fiscal aqui da Irlanda. Todo mundo, né, que recebe dinheiro, que tem que ter esse documento fiscal, que é o PPS.
PPS, vou deixar aqui escrito as letras do que significa esse PPS. Além do PPS, você também tem que comprovar o contrato de aluguel e tem que estar no seu nome, e esse contrato de aluguel tem que estar registrado no RTB, que é o órgão, assim, digamos que sindicato de aluguel aqui da Irlanda. É um órgão que te protege os direitos de quem tá alugando. Quem aluga essa casa para você tem a obrigação de colocar esse contrato de aluguel nesse órgão do RTB, e se você não tá no contrato de aluguel, tem que ter uma outra carta dizendo que, ó, fulano de tal, que é quem tá alugando a casa, mas também confirma que fulano e fulano estão morando nessa casa. Então o seu nome, né, o seu nome de quem tá aplicando Stamp 4, o nome do cônjuge tem que estar em algum documento ali para comprovar que você tem um contrato de aluguel. Tô aqui com a cola que os outros documentos necessários são o seu cadastro no Revenue, que é a Receita Federal aqui da Irlanda. Você tem que fazer um cadastro, aí você recebe uma senha em casa, aí você ativa a conta, né? Tem que ter uma conta bancária já aberta aqui na Irlanda. Cópia dos 2 passaportes, essa cópia tem que ser colorida. Foto dos dois, tanto do aplicante quanto do cônjuge companheiro, tem que ser uma foto num tamanho passaporte. Também tem que mandar comprovante de endereço. Lembro que na época a gente entrou no chat da Tree e pediu um tal de Usage Report, que era assim, a gente não tinha nenhum comprovante assim que a gente chega. Então esse é um dos meios que você pode conseguir mostrar que você mora, além do contrato de aluguel, né, que também é um comprovante de endereço. Se você chegar e já fizer uma conta aqui no seu nome, também é mais uma forma de comprovante de endereço. Às vezes a pessoa já contratou gás para casa, já contratou o lixo, porque falava assim para mim, manda o papel do Tesco que chega na sua casa com o nome. Tudo que puder para comprovar mesmo que você mora na Irlanda. E também tem que mandar os últimos payslip. Os payslips são os olerites, é o comprovante de recebimento de salário, né, do cidadã europeu aqui. E aí você consegue comprovar de que, ó, tem contrato de trabalho, já tá recebendo, recebe uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E também, se você não tiver todos esses documentos, tem gente que manda, né, o máximo possível de documentos, e assim que você conseguir um terceiro payslip, algum novo comprovante de endereço, você também vai enviando para o órgão. Vou falar como que envia esses documentos. E também a gente fez um seguro-saúde na época, só que assim, acredito que era necessário se fosse aplicar por recursos próprios, mas a gente tinha assim uma urgência de chegar e já ter um seguro de saúde aqui, né, um plano de saúde particular, porque assim, a gente tinha medo de mudar de país, não saber se vai precisar fazer alguma consulta médica, se alguma coisa ia acontecer. Então, desde que a gente chegou, a gente tem o nosso plano de saúde, e esse tema ainda vou fazer um vídeo só falando como que foi que a gente contratou o plano de saúde, como funciona tudo disso. E além de todos esses documentos, você tem que mandar o formulário preenchido. Esse formulário você também encontra no site do governo, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Esse formulário chama EUTR1, que você vai preencher com todas as suas informações. E a princípio, gente, esse formulário assusta porque ele tem 44 páginas, mas é muito simples, né? É bem tranquilo de você preencher. Se você quiser, você já pode dar uma olhada aí do Brasil mesmo, e aí vai tentando preencher. Quando chegar aqui, já tá mais, né, familiarizado com esse documento. E na última página desse formulário, eu acho que são nas últimas 2 páginas, você tem que levar pro empregador, né, que foi assim que a gente fez, o Eduardo levou lá no emprego dele na época, e o empregador tem que assinar confirmando, né, que sim, o Eduardo trabalha aqui, ele recebe tanto, o pagamento é feito quinzenalmente, na época acho que era isso, e ele bate o carimbo. Isso porque, gente, o governo vai entrar em contato com a empresa para ter certeza de que essas informações são verdadeiras. Aconteceu com o Eduardo, ligaram na empresa, perguntaram, oi, o Eduardo trabalha aí mesmo? Ah, sim. Então eles confirmam, gente, tudo que você coloca nesse formulário tem que ser verdadeiro, porque eles confirmam tudo que você vai dizer lá. E todas as mudanças que ocorrer com você durante o seu primeiro envio de documentos, você tem que comunicar. Se o cidadão europeu, né,
conseguiu um novo emprego, tem que fazer uma nova carta comunicando, porque senão o governo vai ligar na empresa antiga. Para não rolar esse desentendimento, né, para você colocar tudo assim, tá sempre atualizado com as informações, isso é muito importante. Qualquer alteração, né, seja de emprego, seja de mudança de endereço, você tem que comunicar. E como você faz essa comunicação, né? Pelo menos foi assim em 2019 e sei que está assim em 2021. Eu vi colegas próximos fazendo isso. Você tem que enviar uma carta para o endereço que é de Dublin. É uma divisão da imigração do Departamento de Justiça que fica em Dublin. Esse endereço tá lá na segunda página do formulário. Você vai colocar tudo no envelope, tira foto de tudo antes para, né, deixar um registro com você de tudo que você tá enviando. Você vai no Unpost aqui nos Correios, né, e você vai colocar esse envelope, enviar, e tem que ser registrado. Tudo que você envia assim de documentos importantes, pede para fazer registrado para você ter a sua cópia, né, o seu comprovante de envio. E aí todas as mudanças que você fizer, você manda uma carta de novo. Eu obtive um e-mail, também vou deixar aqui no link de descrição, que é possível tentar fazer esse update assim de endereço, de mudança de alguma situação por e-mail. Não custa nada tentar. Se fosse eu mandaria um e-mail. Se eles responderem dizendo que tá ok, ótimo, eles respondem os e-mails, ou então eles vão responder dizendo assim, você tem que enviar pelos correios. Mas tudo tem que ser comunicado. E eu lembro, gente, que nem tudo do formulário é preenchido. Por exemplo, tem uma seção todinha que é para os trabalhadores autônomos. E como não foi o nosso caso, toda aquela parte, acho que era assim uma seção B, toda uma parte do formulário pulava assim umas 10 páginas que a gente não precisava preencher, que não era nosso caso. Tinha uma outra seção também quando o casal, né, tem filhos, então também a gente pulou. O formulário por inteiro é bem simples. Eu acho que fez umas perguntas assim dos últimos países que esteve, né, a data que entrou, que saiu dos últimos países, o endereço que morava no Brasil, onde se conheceu. Eu acho que se você aplica assim como uma união estável, e aí você também tem que mostrar datas que estiveram juntos, mandar fotos, tem que fazer uma comprovação mesmo de que você esteve junto com a pessoa desde tal ano. Tem gente que manda print do Facebook para mostrar que em tal data estava junto. E tudo que você vai mandar nesse envelope é nada mais, nada menos do que é pedido no formulário. Tem essa lista dos documentos que eu falei do que é necessário. E você não manda nada mais, nada menos, manda exatamente o que está pedindo. E também, se você não tem algo no momento, faça uma carta, mesmo que for simples, explicando por que você não tem tal documento, ou explicando que, eu não estou no contrato de aluguel, mas na página tal dá para ver o meu nome, que é uma carta que a pessoa fez. Tudo você pode explicar. Tá faltando um payslip, tá faltando uma página de alguma coisa, faz uma carta explicando e sinalizando bem certinho a documentação. Quando a gente enviou os nossos documentos, com cerca de 30 dias chegou uma carta, chegou até uma carta registrada, a gente não estava em casa, e chega um papel, né, do Unpost aqui dizendo assim, vá até a unidade tal aqui dos Correios, porque você tem uma carta para retirar. Essa carta vem registrada, então você tem que assinar que você está retirando. É a sua carta dizendo que o seu visto provisório foi aprovado. Isso porque eles recebem tantos documentos, então o que eles fazem? Recebe os seus documentos, faz uma análise prévia, se tudo parece estar ok. Estando tudo aparentemente ok, você já ganha o visto provisório. Eu tive o meu com apenas 30 dias depois que eu mandei. Com esse visto provisório já é possível trabalhar full time. Então, mesmo que eles ainda vão analisar toda a sua documentação, você já pode seguir a sua vida trabalhando full time. Você vai seguindo vida normal enquanto eles estão analisando. E nesse documento que você vai receber dizendo que você tem o visto provisório, eles vão pedir para que você vá no órgão da imigração da sua cidade. Eu sei que em Dublin tem que fazer o appointment. Aqui em Limerick não precisa fazer, você só vai lá no dia, não precisa fazer nenhum agendamento. Hoje precisa, por causa do Covid, mas em regra não precisa. A gente não precisou fazer esse agendamento. Você tem que ir lá com o cônjuge, né? Ele tem que ir junto, tem que levar os passaportes, a certidão de casamento traduzida, comprovante de endereço, e a gente também levou tudo o que a gente tinha, comprovante de aluguel, também o contrato de trabalho, mas vem na carta escrito o que você tem que levar, né? E lá você vai entregar todas essas informações, ela vai fazer as perguntas de detalhes novamente, dos dados pessoais, e a pessoa vai te informar quando você tem que voltar para receber o cartão provisório. Então você recebe um cartão, né, o seu visto provisório num cartãozinho
cartãozinho e quando você voltar para pegar o seu cartão, não precisa estar acompanhado, né, do cônjuge. É só nesse primeiro momento que ela tem que ver os documentos e olhar ali para a pessoa, acho que para evitar qualquer tipo de fraude. E aí você vai viver aí com o seu visto provisório. Eu lembro que o meu eu recebi no final de junho e tinha até final de fevereiro para sair o definitivo. E em janeiro, antes de acabar o meu visto provisório, eu já recebi a carta com o visto definitivo. E aí tem que fazer de novo, né? Voltar ou fazer appointment ou ir lá na imigração, igualzinho com o europeu, certidão de casamento, igualzinho. E não adianta ir correndo na imigração quando você receber a sua carta, você tem que ligar lá ou vai lá pessoalmente, porque eles também têm que receber a mesma carta que você vai receber. Quando eles têm em mão o papel da sua aprovação do seu visto, é que eles vão te atender. Então, às vezes vai demorar alguns dias desde que você recebeu a sua carta até o dia que você vai na imigração. E da segunda vez foi a mesma coisa, a gente teve que ir junto, passaportes, certidão de casamento traduzida, comprovantes, e aí faz o mesmo procedimento e a pessoa me disse para voltar, né, no dia tal para receber o documento definitivo e foi esse documento aqui que eu recebi. Esse é o documento definitivo do Stamp 4. Ele tem validade de 5 anos, então agora eu tenho um visto de 5 anos para morar aqui na Irlanda, para trabalhar full time. Quando esse visto acabar, é o momento de eu aplicar para a cidadania irlandesa. Então, do momento que eu apliquei até o visto definitivo, demorou em torno de 6 a 7 meses. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência com o visto Stamp 4. Não demorou muito, não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças, só tem que ser bem cuidadoso com tudo que você vai juntar. Não evite de fazer qualquer comunicação à imigração para não rolar nenhum desencontro aí de informação, não ter nenhuma dúvida, né, dos seus documentos, da sua vontade. Eles têm que entender assim, é um cidadão europeu que tem o direito de morar na Irlanda e que tem uma pessoa que vive com ele e que tem esse direito ao Stamp 4. Então é isso que você tem que comprovar. E aí, com o visto Stamp 4 na mão, só viver numa boa, tem residência, pode trabalhar full time e depois que passar esses 5 anos, aí daqui um tempo, daqui um futuro eu venho contar para vocês o pedido de cidadania irlandesa, o tempo que a gente tem com o Stamp 4 conta para esse pedido de cidadania irlandesa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida sobre o Stamp 4, deixa aqui nos comentários que a gente vai se ajudando e trocando informações. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu te encontro no próximo vídeo. Beijinho, gente. Até mais!